Tudo bem com você? Olha só, Deus prova o justo, porém ao homem violento, ao ímpio e ao homem violento, ele odeia a sua alma. E qual é a diferença de uma pessoa justa para uma pessoa ímpia e para o homem violento? Quer dizer, quando você ouve falar sobre o ímpio, você acredita que o ímpio, ele é o violento. E não é isso que Deus explica sobre pessoas ímpias, né? Então, existem as características de pessoas que elas são as ímpias, que ela não consegue mais ter sentimento pelo outro. E quando uma pessoa ela não tem sentimentos no outro, ela só tem sentimentos por ela só se preocupa por ela. Quando você convive com uma pessoa assim, você começa a ter visão que aquela pessoa ela só se aproveita de você. Então Deus explica no manual de vida como é as características de uma pessoa que ela não consegue ter sentimentos por outra pessoa. Então ele até diz ter sentimentos, mas é um sentimento que ele diz ter apenas por ele. Então, na convivência, na comunicação, com o tempo você vai percebendo que aquela pessoa, ela tem algumas características que prova e que demonstra que não, ela fala uma coisa, mas ela não condiz, a vida dela, pessoal dela, não condiz com aquilo que ele fala. Então ele consegue enganar as pessoas que ele não convive. Mas a pessoa que convive com aquela pessoa, que ela é o ímpio, que não é a mesma coisa daquela pessoa que ela é violenta, que ela é agressiva, né? Você diz assim, meu Deus, por que Deus explica, por que é que o ímpio sofre? Por que é que o ímpio sofre? Então, qual é a diferença entre o ímpio e o homem violento? E quando uma pessoa ela é justa, geralmente, qual é o aspecto de uma pessoa justa? Por que que não é a mesma coisa? Então, nos aspectos, para que você entenda o que é que o ímpio faz, que o violento não faz. E qual é a diferença da pessoa quando ela é justa? Né? Então, algumas características para você entender a leitura aqui em Salmos, para você entender o que é o ímpio, o que é que o ímpio faz. Então, você vai perceber na convivência, na comunicação com o ímpio, que ele mostra uma coisa, mas ele é outra. Então, é mais fácil para que ele se mostre ser uma pessoa boa, aquela pessoa boazinha, aquela pessoa fingida na rua. Mas quando você convive com o ímpio de verdade, ele passa até a demonstrar para você que ele não faz mais questão de ser uma pessoa boa. Ele não consegue fingir mais por tanto tempo. Né? Ele começa a botar para fora que ele não faz questão mais de estar fingindo para você. Então, quer dizer, quando uma pessoa ela é ímpia, Deus explica em Salmos algumas características, como é que ele lidar com você. Porque o ímpio, ele arma um cerco com uma flecha, quer dizer, ele tá premeditando, sempre ele tá se prevenindo, sempre ele tá ocultando seus próprios sentimentos. Então quer dizer, não é que o ímpio ele não se veja, para que você entenda o que é o ímpio e o homem violento. O ímpio, em algum momento da vida dele, ele vai se ver. Mas quando ele se vê, ele vai se moldar, mas não por dentro, e sim por fora. O ímpio, quando ele se vê, ele se muda por dentro, ele se trava, ele esconde os seus próprios sentimentos. Então, quer dizer, o que Deus explica sobre o ímpio? Que ele muda de comportamento. Quando o ímpio se vê, ele muda de comportamento, ele muda de amizade, ele muda de relacionamento, ele muda de estilo. Mas ele não consegue mudar os seus próprios sentimentos. É por isso que o ímpio, ele muitas vezes, ele não crê em Deus. O ímpio, ele fala em Deus,
mas ele não consegue mais crer em Deus. Então, por ele não crer em Deus, o que é que o ímpio vai fazer? Ele vai tentar esquadrinhar o coração das outras pessoas. O ímpio, geralmente, você vai perceber que ele gosta de testar as pessoas, ele gosta de fazer brincadeira desagradável e depois dizer, eu estava apenas brincando. A pessoa não pode falar nada com você que você já se dói. Ele desfaz dos seus sentimentos, porque para o ímpio, você não tem sentimentos nenhum. O ímpio, geralmente, se você não faz alguma coisa, ele fala mal, ele maltrata você porque você não fez. Mas se você fez, ele vai desfazer daquilo que você fez. Quer dizer, não adianta você fazer. Por quê? Porque o ímpio, ele vive travado. O ímpio, ele vive travado, mas o homem violento não. O homem violento, ele ama a agressividade, ele gosta de brigar. Então você vai acreditando na violência como se fosse algo bom, quando você convive com uma pessoa que ela é violenta. Então quer dizer, Deus diz, eu provo o justo. Porém, o ímpio e ao que ama a violência, ele odeia a sua própria alma. Então ele não quer aprender. Ele não quer mudar, ele não quer voltar atrás, ele não quer se arrepender. Então, o que é que vai acontecendo com a pessoa que ela é justa e que ela se agarrou com uma pessoa ímpia? A pessoa que ela é boa e que ela é justa e ela se encontrou na vida com o ímpio, o justo, ele termina se tornando o ímpio, se ele não busca conhecimento. Quer dizer, ele passa a acreditar que é melhor ele superar os sentimentos. Quer dizer, em algum momento da vida, quando uma pessoa ela é ímpia, como eu já fui, em algum momento da vida a pessoa vai dizer assim, eu já fui aquela pessoa ingênua. Eu já fui aquela pessoa boba. Ou eu já fui aquela pessoa, hoje eu não sou mais. Quer dizer, ele passou a acreditar na visão dele, na bondade dele, na força do braço dele, do grito dele, e ele não quer mais entender nada. Ele não quer mais saber sobre os sentimentos. A pessoa, quando ela passa de ser justa, quando ela muda, quando ela não quer ser mais justa, ela passa a ser o ímpio. É isso que Deus explica em Salmos. E aí, pelo ímpio se dar com o homem violento, ele não quer mais retroceder. Ele vai aprender pela visão a razão de viver. Né? Porque o homem violento, ele não esconde quem ele é. Você gostando ou não, eu sou assim, eu não vejo razão nenhuma em mudar. Então, quer dizer, a pessoa, ela vai retrocedendo, devido a ela ir escondendo os próprios sentimentos, devido a ela ir se privando, ela ir se moldando por dentro, ela vai tentando mudar por fora, porque ela está escondendo os seus próprios sentimentos. É isso que acontece com uma pessoa que ela deixa de ser ímpia, que ela deixa de ser justa para ser o ímpio. Então, quer dizer, se o ímpio ele lidar com o violento, então quando você ouve, você diz, mas o ímpio não quer dizer que é o violento? Não. O ímpio não é o violento. O ímpio é aquela pessoa que ela até se viu. Deus explica, tu o viste. Quer dizer, mas por se ver, por que a pessoa agora vai se agarrar no trabalho e no enfado? Porque ela não quer se ver mais, porque ela não quer mudar, porque ela não quer entender. Então, na hora que o ímpio se vê, em alguns momentos da vida, que a gente consegue ter um reflexo do nosso sentimento, do nosso comportamento, a pessoa que não busca Deus, ela vai tentar se moldar. Quer dizer, se o problema está em mim, eu sou agressivo, eu vou parar de ser agressivo, né? Eu vou me moldando, então eu vou me capacitando, eu vou aprendendo a viver pela visão. E aí é quando Deus explica que o ímpio, ele vai entrar na blasfêmia. E o que quer dizer entrar na blasfêmia? Entrar na blasfêmia não é uma pessoa que ela vive mentindo, ela vive pelo que vê. Só que ela não consegue entender mais. Então Deus explica, a pessoa que ela blasfêmia de Deus, ela fala mal de Deus, porque ela não quer saber mais nada da razão do que ela está vendo, então ela quer falar mal. Ela não quer entender o que ela fala, ela não quer saber, porque ela não crê mais em Deus. Então ele diz que, cadê Deus dentro do coração dele?
Ele busca entender que Deus é esse que eu mudo tanto, né? Porque a pessoa, quando ela é ímpia, ela vai mudando. Mas o que é que ela não entende? A própria visão. Porque ela muda de ser, deixa de ser agressiva, ela deixa de ser brigona, ela deixa de relacionamento, ela muda de estilo, ela muda de profissão, ela muda de relacionamento, mas ela não consegue entender sobre Deus, principalmente se a pessoa deixou de ser justa para ser o ímpio. E aí, se o ímpio, ele se pega com o homem violento, então Deus diz, eu provo o justo. Então Deus prova você. Então quer dizer, mas se você não entender, o que é que acontece com o justo? Quando você é uma pessoa justa e Deus lhe prova, se você não entender por que foi que você passou por algum ciclo na sua vida, o ciclo ele se repete. Você volta a viver o ciclo que você viveu lá atrás. Então tem pessoas que passam por várias vezes o ciclo de perca financeira, por várias vezes, né? Tem pessoas que por várias vezes teve a mesma doença, um câncer, né? Quer dizer, a pessoa ela volta para o mesmo ciclo, porque ela não quis entender por que foi que ela perdeu, por que foi que ela adoeceu. Então, tem pessoas que dizem assim, Deus está me testando. Mas ela não quer saber se ela foi aprovada por Deus ou reprovada por Deus. Então, o que é que ele passa a ser? Ele sai de ser o justo, ele deixa de ser justo, porque ele não quer mais entender os próprios sentimentos, ele não quer mais entender a razão do que ele está vendo, e ele passa a ser o ímpio. E quando a pessoa passa a ser o ímpio, ela entra na blasfêmia. Então agora ela não crê mais em Deus, ela não quer mais saber sobre Deus. Se é errado viver julgando, viver pecando, viver condenando, viver criticando, ela busca uma razão de viver ali. Por ela não querer entender nada sobre Deus. Então o que é que vai acontecer? Deus diz que ele vai alinhar a vida do ímpio com a vida da pessoa que ela é violenta. E quando Deus explica isso, Deus explica que a pessoa ela vai pagar os erros dela, ela vai viver sendo condenada dentro da própria terra. Então, quando Deus diz que ele vai viver sofrendo dentro da própria terra, que Deus explica aqui, Deus diz assim, o Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Quer dizer, perecer é sofrer da sua terra. Dentro da sua própria casa, a pessoa ela vai se sentir afligida, abalada, desolada, porque ela não entende mais a razão do que ela está vendo. O que ela não consegue mais entender nada. Por quê? Porque é a pessoa que não quis entender a própria visão. Ela quis se moldar por fora. Ela viu que errou, mas na hora que ela viu que errou, quer dizer, ela entrou num mau relacionamento. Ou ela tá no emprego que ela viu que tá errando, né? Precisa mentir, precisa enganar as pessoas. Ela se molda por fora e não por dentro, por não querer entender por que foi que ela caiu justamente. Se o justo caiu na mão do ímpio e do homem violento, então, se Deus foi lhe testar, porque Deus testa. Então, o ciclo, ele volta a se repetir na vida daquela pessoa. É por isso que você percebe que a pessoa volta a viver o mesmo ciclo de vida, porque ele foi reprovado. Ele não foi aprovado por Deus. Então, Deus testa o justo. E qual é a diferença do justo para o ímpio? O justo, ele quer ver que ele errou. Ele se questiona. Por que é que eu tô passando por isso, meu Deus? Por que é que eu adoeci? Por que é que eu perdi? Por que é que eu tô sofrendo? E Deus responde. O justo, ele se questiona, mas o ímpio, ele não quer mais se questionar. Entende? O ímpio, ele não pergunta por que tá acontecendo isso comigo. Ele vai apenas justificar. Então, na maioria das vezes, você vai ver que o justo, o ímpio, ele diz, eu tô sendo aprovado por Deus. Mas ele não quer ouvir um ar sobre Deus. Ele não crê em nada do que Deus explica, porque ele deixou de ser justo para ser o ímpio. Então ele passou a acreditar no homem violento.
Então, quer dizer, o violento não é o ímpio, não é a mesma coisa. Deus explica que o ímpio, ele arma um cerco. Quer dizer, as características de pessoas ímpias são essas que eu escrevi aqui para você. Elas desfaz daquilo que você faz ou você deixa de fazer. O ímpio, tanto faz. Ele tá reclamando porque você não fez, mas se você fez, ele vai lá e sai desfazendo. Ele reclama porque a casa tá suja, mas se você limpa, ele sai sujando e diz quem mandou você limpar. Isso são características de pessoas limpas. Você não fez uma coisa, ele chega brigando, o violento chega brigando. Por que você não fez? Por que isso? Por que aquilo? Mas se você fez, ele chega desfazendo. Quem mandou você fazer isso aqui? Deixa isso aqui pra mim. Ó, eu não quero que você tire. Não quero que você bote a mão no que é meu. Não quero. Ele desfaz de tudo. Pra o homem violento, ele desfaz do sentimento do ímpio. Porque o violento, ele não tem sentimento e ele ama a violência. E onde Deus explica isso, né? Para que você entenda. Então, para o ímpio, para o violento, o ímpio não tem sentimentos. Você é uma pessoa fresca, você é uma pessoa exagerada, já vem, né? Quer dizer, a pessoa que ela aprende a amar a violência, que ela aprendeu a manipular e sugar as pessoas e tirar benefício das pessoas, ele já sabe que ele não tem sentimento. Então, para ele, para o violento, tanto faz como tanto fez você descobrir quem ele é. Ele não está preocupado com a sua opinião, ele não está preocupado com a sua razão, do que você gosta ou deixa de gostar. Para ele, ele tem razão de ser quem ele é. Mas você não tem que ser nada. Você não tem que dizer nada. Quer dizer, o ímpio, ele tem que satisfazer o homem violento. Então, Deus diz, o que é que eu faço com o ímpio? Eu ajo com a minha justiça. Então, quando Deus fala na Bíblia de justiça, Deus está falando, eu alinho as coisas. Eu boto os pingos nos is daquelas pessoas que ela quer viver pela visão, que ela não quer entender a razão de nada, que ela não quer mudar, que ela não quer retroceder, ele não vai entender. É por isso que geralmente o ímpio, ele entra na blasfêmia. Porque ele não quis mudar, porque ele não quis se arrepender. Então, o ímpio, geralmente, ele vai entrar também na linha do homem violento. Porque ele vai dizer, eu já fui uma pessoa boa. Eu já prestei na vida. Aquela pessoa bobinha que eu fui, eu não sou mais, nem procure aquela pessoa que um dia eu fui. Então, em algum momento, eu me vi. Mas agora eu quis superar a minha visão. Então, Deus diz, tu o viste. Quer dizer, tu se vê. Mas quando você vê que tá quebrando a cara, que tá sofrendo, então, por não querer se arrepender, vai querer se moldar por fora. E onde Deus explica isso para que você entenda? Em Salmos 12:1, Deus diz assim, por que blasfêmia o ímpio de Deus? Há uma interrogação. Dizendo em seu coração, tu não esquadrinharás? Então, uma das características do ímpio é querer esquadrinhar o sentimento dos outros. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai testar o seu sentimento, ele vai tentar provocar alguma reação em você, ele vai tirar a brincadeira desagradável com você e vai dizer, eu só fiz brincando, eu só queria ver a sua reação, porque ele quer entender o sentimento dos outros. Ele não quer mais entender os sentimentos dele, porque ele já viu que ele não é mais aquela pessoa boa, aquela pessoa ingênua, ele já viu que perdeu. Então Deus diz, o que é que acontece com uma pessoa que ela perde os sentimentos? Então veja bem, o que é que Deus explica aqui, né? Dizendo em seu coração, tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, e retribui com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Vai querer geralmente se agarrar em pessoas. O ímpio, ele vai querer se agarrar e se apoiar em pessoas. Para se sentir amado, respeitado, idolatrado, porque ele não quer saber mais
sobre alma, sobre sentimento, entende? Então Deus diz, tu és o auxílio do órfão. Então o que é que acontece geralmente com o ímpio? Deus explica aqui, quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade, até que nenhuma as encontre. Então, geralmente, o que Deus explica? O ímpio, geralmente, ou ele vai ter algum osso quebrado, ou ele vai ter problema. Bursite, tendinite, artrite, artrose, problema nos ossos. Ímpio, geralmente, tem problema nos ossos, porque ele já está vivendo a opressão, né? Mas ele não quer entender a razão. É por isso que ele deixa de ser ímpio para ser o malvado. Em algum momento da vida, ele vai entender que não tem sentimentos e ele vai dizer, ninguém se põe no meu lugar, ninguém tá nem aí para mim. Ele vai estar justificando e buscando uma razão de viver, uma razão de entender. Então ele está testando as pessoas, ele está querendo entender o sentimento dos outros, ele está tentando buscar dentro dele porque aquele não sente. Por que é que ele não tem sentimentos? Por que é que ele não consegue amar? Por que é que ele não tem gratidão? Entende? Então Deus diz, o Senhor é o Rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. O que é perecer? É sofrer. Quando Deus fala na terra, está falando de ser humano em alguns lugares da Bíblia. Então, da sua terra perecerão, vai sofrer agora pela carne, vai sofrer dentro do seu próprio território, dentro da sua própria casa, não vai querer saber. Quando você vê que uma pessoa ela sofre de fibromialgia, tem pessoas que sofrem, problema nos ossos, opressão, você vai conversar com ela, que tem que perdoar, a pessoa disse a mim, perdoar, aí você tá me pedindo demais. Adianta orar? Adianta orar, uma pessoa adianta clamar a Deus se ela sabe que ela tem que fazer algo, mas ela não busca entender por que ela não consegue perdoar? O que é o perdão? A razão do próprio sentimento? Então ela foge dos sentimentos. Entende o que Deus está explicando? Então se ela foge dos sentimentos, ela vai buscar uma razão de viver. Mas ela não vai entender. Por isso Deus explica aqui que vai perecer, vai sofrer dentro da sua própria terra, os gentios. Aquelas pessoas que querem viver pela visão, viver de aparência, que é isso que os gentios, que Deus explica no manual de vida, ele vive, né? Ele vive pelo ter. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça. Então, quando Deus fala de justiça, não é a mesma coisa de juízo. Justiça é alinhamento, então Deus alinha as coisas. Então, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência, ele queira mudar. Então, se a pessoa ela é justa e ela não busca entender a razão do que ela vê, ela passa a ser o ímpio. Depois do ímpio, que ele não quer entender, ele passa a ser o homem violento. Entende? Ninguém chega a ser violento do nada. Então, Deus diz, né, no 12, em Salmos 12, prosseguindo, Deus diz assim, pois os ímpios armam um arco, põe as flechas na corda, para com eles atirarem às escuras. Quer dizer, ele vai viver testando as pessoas. Ele arma agora um cerco. Ele quer agora estudar sobre o sentimento dos seres humanos. Mas ele perde o entendimento do próprio sentimento. Porque ele passou a ser ímpio. Ele não quis mais ser justo. Então você percebe que pessoas que são ímpias, ela vai viver ciclos repetitivos da própria vida. Pessoas que vivem nos médicos, pessoas que vivem, ela sabe que perdeu, que vive adoecendo, que vive numa vida estagnada, que vive travada, mas ela não tá nem aí para os sentimentos. Então ela vai agora articular. É isso que Deus explicou. Então, por ela querer viver articulando, ela vai viver armando um cerco, usando a flecha. É isso que Deus diz aqui, ó. Pois os ímpios arma um arco, põe as flechas na corda para com eles atirarem às escuras, aos retos de coração. Então, o que é que o ímpio faz? Ele tenta buscar
aprender com pessoas que não conhecem ele, para enganar aquelas pessoas, para usar, porque a estratégia do ímpio é usar pessoas, é fingir para pessoas, é manipular pessoas, porque elas são ímpias, ela não tem mais sentimentos pelo outro. Então, quando é que você percebe que a pessoa não tem sentimentos? Quando, exemplo, né? Eu mesmo, quando era criança, fui atropelada de bicicleta, a minha mãe mesmo disse que não foi nem me socorrer. Quando chegaram, atropelaram tua filha de bicicleta. Ela não foi socorrer. A pessoa sabe que o marido quebrou o braço, que o marido se acidentou, quebrou uma perna. Ela não vai cuidar. Ela diz, eu não mandei beber. Eu não mandei ele fazer isso. Ele não muda nada da vida dele pelo outro. Eu fui socorrida por outras pessoas. E ela disse a mim. Porque o ímpio, ele não abre mão dele por ninguém. Ele vive por ele. Então, ele vai dar razão a ele. Por que é que ele não vai cuidar? Ele não vai deixar de fazer nada por outra pessoa. Ele não quer se abalar por outra pessoa. Ele não quer entender o que ele sente. Ele não quer entender nada. Ele quer viver. Ele está buscando sobreviver, ele vive fugindo já dos próprios sentimentos. Então ele não muda por ninguém, porque ele não sente sentimento mais por ninguém. E ele já detectou isso. Que ninguém se preocupa com ele, então geralmente a pessoa que se torna ímpia, se ela for para a ciência vai dizer, são pessoas traumatizadas, são pessoas frustradas, são pessoas que já sofreu muito, quer dizer, se tornam ímpio. Ela se torna uma pessoa ímpia. Então, ela vai buscar agora armar, articular, usar as pessoas. Por quê? Porque ele não assume que não tem sentimentos por ninguém. O ímpio, ele não assume isso. Então, você acredita que o ímpio é a mesma coisa do homem violento? Não. O violento, ele demonstra quem ele é. O violento, ele é agressivo com as palavras. O violento, ele diz, olha, eu sou assim. Se você gostar bem, se você não gostar bem também. Eu não sou essa pessoa melosa, melindrosa, não. Eu corro dentro, eu ajudo, se eu puder, eu faço e aconteço. Agora eu não tenho papa na língua. O violento, ele ama a violência. Entendeu? Ele ama a violência, então Deus explica. Então onde é que Deus explica aqui, né? O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua própria alma. O ímpio e o que ama a violência odeia a sua própria alma, odeia os seus sentimentos. Então, o ímpio, ele faz o quê? Ele esconde os sentimentos dele. O ímpio, ele se trava. O ímpio, ele muda para mudar o outro. O violento, não. O violento, ele encara a responsabilidade. Ele diz, eu sou assim, ninguém vai me mudar. Se você gostar de mim, você tem que gostar como eu sou. Ele já encara, ele ama a violência, ele trata na força do braço e na força do grito. Ele aprendeu como mandar, como exigir. O violento, ele não abre mão da vida dele por ninguém. Ele não faz nada por ninguém, você vai ter que fazer por ele. O violento, ele é assim, já o ímpio, não. Deus está explicando aqui as características do ímpio. O que é que o ímpio vai fazer? O ímpio é isso que eu li para você aqui. Logo quando Deus diz, tu o viste, por que atentas para o trabalho e enfado? Quer dizer, quando a pessoa viu que errou, ela não quis se arrepender. Então agora ela vai se agarrar ao trabalho. Ela vai fazer questão de viver no ativismo. Ela vai fazer questão de chegar cansada em casa. Ela não quer ver o cenário da própria vida. Ela não quer entender os seus próprios sentimentos. Ele vai empurrando a barriga. Ele vai empurrando a vida com a barriga, o ímpio. Entende? Então Deus diz, eu provo o justo. Então quer dizer, Deus prova você, se você for justo. Mas se você for ímpio, você não tá nem aí pro que tá acontecendo com você. Quando a pessoa é justa, ela se questiona. Por que foi que eu adoeci, meu Deus? O que é que tá acontecendo comigo? Por que foi que eu perdi? Então, em algum momento da vida que você viu que a vida tá estagnada, geralmente, né, quando eu era ímpia, por várias vezes, eu vi minha vida que não saía do lugar, que tinha alguma coisa errada, eu mudo. Você, quando é uma pessoa justa, você quer mudar, você quer se questionar, você quer entender, você quer sentir o que é que tá de errado. Então, se é errado os amigos, eu troco de amigo. Se é errado o relacionamento, eu troco de relacionamento.
Se tá errado meu estilo de vida, meu estilo de roupa, eu mudo meu estilo de roupa. Eu saio me moldando por fora. Mas se eu não entendo o que Deus explica a respeito dos sentimentos, eu vou me tornando o ímpio. E aí, por me tornar o ímpio, eu entro na mão do violento. E aí, o que é que o ímpio vai fazer? Agora ele vai se moldar. O ímpio, ele vai mudar, ele vai tentar mudar a outra pessoa, se moldando. O que é que ele não quer, eu não vou fazer. O que ele não gosta, eu não vou fazer, acreditando que vai conseguir mudar o outro. Então, por isso Deus diz aqui, no alinhamento, na justiça, vai sofrer todo mundo na própria terra. Vão perecer os gentios por não querer entender a razão da visão do que está vendo. Porque nunca quis mudar, porque nunca quis entender, porque nunca quis saber a razão do si. Então o ímpio, ele vive testando você. O ímpio, ele vive tirando, dizendo uma coisa para ver a sua reação. O ímpio, ele quer ver o sentimento dos outros, porque ele não entende mais os seus próprios sentimentos, porque ele ignora o sentimento dele. Você entendeu o que Deus explicou aqui? O ímpio, ele ignora o sentimento dele. Então, o que é que acontece com ele? Ele entra na blasfêmia. E a blasfêmia não é você viver mentindo. É você viver omitindo, é você viver falando mal, viver pela visão, buscar uma razão e um sentido de vida. Quer dizer, vai se tornar ser o ímpio. E o ímpio, se ele viver com o homem violento, aquele agressivo que ama a violência, ele já ama manipular, ele ama mentir, ele ama sugar, ele ama enganar, ele ama roubar. O que ele fizer de errado, para ele não tá errado. Você se submeteu a ele. Você não quis buscar o conhecimento porque entrou no relacionamento com uma pessoa que ela é abusiva, porque tá numa vida estagnada, você não quer entender os seus próprios sentimentos, então o que é que o ímpio faz? Deus explicou aqui, tu o viste. Quer dizer, tu se viu. Agora que se viu, vai se agarrar no trabalho e no enfado, para retribuir com as tuas mãos. Vai viver de recompensa. Vai viver querendo entender pela visão a razão do que está vendo. E não vai conseguir, vai perder a visão dos próprios sentimentos. Então, quando a pessoa ela perde a visão totalmente dos próprios sentimentos, agora ela vai viver testando as pessoas, querendo causar ciúme nos outros para ver o que é que os outros sentem por ele. Ele vai querer entender o que é que ele sente, por que é que ele não sente. Então, o ímpio, ele desfaz daquilo que você faz e daquilo que você não faz. Se você convive com uma pessoa que ela é ímpia, você fazendo ou não, se você não fez, ela vai reclamar. E se você fez, ela vai desfazer. Quem mandou você botar a mão no que é meu? Quem mandou você fazer, olha, isso é meu, você não mexa, não bote a mão. Se você mora com o ímpio e você limpa e ele suja, ele diz, deixe sujo. Deixe sujo. O ímpio, a vida dele é o sentido dele, é o sentimento dele, ele é um impiedoso. Deus diz, ele vai buscar a sua piedade até não encontrar mais. Ele vai buscar ter pena de alguém, ele vai buscar uma razão de viver, ele vai querer entender por fora, pela visão. Então ele passa a amar a violência, porque ele aprendeu que brigando ele consegue manipular as pessoas, cobrando ele consegue, porque assim se o violento mora com o ímpio vai abanar o rabinho e vai fazer tudo o que ele quer. Porque tem medo de ser abandonado, porque tem medo de ser largado, porque tem medo de ser frustrado, de perder. Tem medo de perder. Então o ímpio ele vive armando um cerco, armando uma estratégia. Tudo que vai fazer, ele está fazendo com medo de perder, com medo de sofrer, com medo de desagradar as pessoas. Então, o ímpio não é a mesma coisa da pessoa que ela é violenta. O violento, Deus explicou aqui, ele ama a violência. Eu fiquei impressionada quando eu observei essa leitura. Quer dizer que eu acreditava que o violento era o ímpio. Não. O ímpio, ele esconde os sentimentos. O ímpio, ele se fecha, ele se tranca, ele se molda por dentro, ele esconde os seus sentimentos. Então, ele perde os próprios sentimentos dele. Então, Deus diz aqui, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Que fundamentos são esses? Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo?
O justo, ele perde os sentidos. Ele vai querer ser violento também, agressivo também, porque ele não está mais entendendo a própria visão. Então, ele vai acreditar que a violência é bom. Por quê? Porque ele já é o ímpio. Porque ele não quis mudar. Porque ele não quis retroceder. Quando ele viu que errou, em vez de ele querer mudar, não, ele fingiu para mudar o outro. Ele omitiu para mudar o outro. Ele se capacitou. Agora ele está armando, articulando, usando as pessoas como macaco voador, né? Sempre testando as pessoas, falando as coisas para ver a intenção, para ver o que é que a pessoa sente, o que é que a pessoa vai fazer, como é que a pessoa vai reagir. Por quê? Porque ela é ímpia. Ela não quis mudar, ela quer mudar as outras pessoas. Agora ele quer estudar e esquadrinhar o coração dos outros. Ele está observando o comportamento dos outros, o sentimento dos outros, testando as pessoas, querendo causar ciúme nas outras pessoas, porque ele não tem mais sentimentos. Então Deus diz, o que foi que Deus disse aqui? Se forem destruídos, foi destruído os sentimentos dessa pessoa. Se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? O que é que o justo vai fazer? Se ele entendeu tudo errado. Então Deus diz, eu provo o justo. Mas se o justo, ele não entendeu nada da razão do que ele está vendo, ele passa um ciclo, depois ele volta e vive aquele mesmo ciclo. Ele volta a viver o ciclo de perca, o ciclo de doença, o ciclo da estagnação, porque ele não entendeu a razão de nada do que ele está vendo. Porque Deus testou o justo. Entende? Mas Deus diz, o ímpio e ao homem que ama a violência, então não é a mesma pessoa? Não é a mesma coisa? Não. A pessoa que ela é ímpia e o que ama a violência, quer dizer, o que ama a violência aprendeu a amar a violência, a agressividade por uma razão. Alguém fez tudo por ele. Alguém se submeteu a ele. Alguém virou capacho dele, para ele pisar. Então, o ímpio, qual é o comportamento do ímpio? Fingir, omitir, mudar os seus sentimentos para mudar o outro. Você entendeu aqui na leitura, em Salmos, o que Deus está explicando a respeito do justo, do ímpio e do homem violento? Então, a pessoa, quando ela não quer entender a razão do que ela está vendo, ela se torna, do justo, ela passa a ser o ímpio. E aí, do ímpio, se ele não quiser mudar, ele vai passar a ser o violento. Porque ele aprendeu agora pela visão a razão. Já fui boba demais, já fui ingênua demais, agora não quero, vou reagir. Agora vou reagir. Ninguém faz o que fizeram comigo lá no passado. Então, quando você troca de relacionamento, você até entende que se você trocou, agora você vai se proteger do que fizeram com você. E termina você fazendo. Você entra no reativo. Você agora está na reação do que já fizeram com você. Mas a pessoa que ela nunca trocou de relacionamento e ela entrou na mão do violento, ela nunca vai entender a razão. Então, ela vai ficar agora, ó, lavando as mãos, vendo as coisas, ela só quer ver aquilo que é do interesse dela, da razão dela, da visão dela. Ela vai virar uma pessoa articulosa, ela não tá nem aí para os sentimentos dos outros, então você percebe que ela não tem sentimentos pelos outros. Quando alguém perde ou adoece ou se acidenta, ela diz, não mandei beber, não mandei andar de bicicleta. O povo socorreu, eu que não vou me abalar. Depois eu vou saber, morreu, se não morreu eu vou cuidar. Agora, se morreu, o que é que eu posso fazer? Entende? Ele está prevenindo os sentimentos dele, mas ele não tem sentimentos pelos outros. Ele não abre mão de nada pelos outros, porque ele está se prevenindo, ele está sempre articulando, tentando esquadrinhar os corações dos outros, tentando entender. Por isso o ímpio, ele entra na blasfêmia. Deus diz, por que é que o ímpio, ele blasfema de Deus? Ele vive falando mal de Deus. Ele não está nem aí para Deus, ele não está nem aí, nem chegando, nem para os próprios sentimentos dele. Ele não quer saber a razão, porque o orgulho tomou conta. E Deus diz, o orgulhoso, Deus repele o orgulhoso. Ele não quis mudar. Ele não quis se arrepender. Então ele vai o quê? Tentar viver pela visão. Porque a pessoa que ela vive blasfemando, né, é um excesso de pecado muito grande, de mentira muito grande, as iniquidades já cobriu, a pessoa não quer ver
não quer ouvir, não quer entender, então ela está sempre buscando uma emoção nova, um sentido novo, uma amizade nova, ela muda de estilo, ela muda de relacionamento, ela muda de tudo, mas por fora, porque todo sentimento que ela vai adquirindo dentro dela, ela vai fugindo do sentimento. Ela vai buscando, onde é que ela vai se agarrar, como é que ela vai ver. Então, geralmente, o ímpio, ele tem depressão, foge da depressão, busca uma razão, vai viver nos vícios, vai viver de ilusão, porque ele não consegue entender a visão. Por quê? Porque não quis ser justo, não quis se arrepender, não quis voltar atrás. Então, ele vai tentar se agarrar em pessoas. Foi o que Deus disse aqui, né? Ele se torna um auxiliador dos órfãos. Entende o que Deus está explicando aqui? Ele se torna um auxiliador dos órfãos. Ele quer ajudar, ele quer cuidar, ele quer, mas depois ele volta a retroceder novamente porque ele não entende mais nada pela visão. O ímpio, ele vai perdendo a razão de viver. Então, o violento, ele ama a violência. E se ele ama a violência, porque alguém cultivou, alguém alimentou. Alguém fez tudo por essa pessoa. E ela se tornou agressiva e violenta e ela não quer ouvir. Se você for chegar perto de uma pessoa que ela é agressiva, o marido que é agressivo com a esposa, ele vai dizer, você tem o que a ver com a minha vida? É da sua conta a forma que eu trato a minha mulher? Ela deixa, ele aprendeu a tratar assim, a manipular assim, a ser assim. Ele arrumou uma estratégia, uma razão de viver. E ela se submeteu ali. Então, ninguém pode meter o bedelho mais, ninguém consegue ajudar mais esse tipo de pessoa. Então, Deus diz que ele faz o quê? Ele alinha as coisas, né? Porque quando a Bíblia fala de justiça, não é a mesma coisa de juízo. A justiça de Deus não é a mesma coisa de juízo. A justiça, ele alinha as coisas. Entende o que Deus está explicando aqui? Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, justiça é alinhamento. Então, nessa casa que tem ímpios e que tem pessoas violentas, é isso que Deus explicou aqui, vai sofrer, né? Então, Deus explicou. E se forem destruídos os fundamentos? Não. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência, para que ele mude. Para que ele queira mudar. Deus vai querer alinhar as coisas para que a pessoa queira buscar entender. De novo, eu estou passando por isso. De novo eu estou vivendo num lar disfuncional de briga, de conflito, de traição ou de mentira, de aparência. Isso não muda. Por que não muda? Porque a pessoa deixou de querer ser justa para querer ser o ímpio. E aí o ímpio, na maioria das vezes, se pegou com o homem violento. Ou o homem se pegou com a mulher violenta, né? Que ele prefere se calar para se submeter ali, porque a maioria de homens que se pega com mulheres narcisistas, eles não buscam ajuda, não diz a ninguém, ele vive de aparência, ele se cala, deixa a mulher dominar, deixa a mulher fazer o que quiser, porque ele tem vergonha de demonstrar que a mulher dominou a situação. Quando a mulher é agressiva, né, que briga, que domina, que o homem fica pianinho ali na mão dela, fingindo que tá tudo bem. Ele nem busca ajuda de ninguém. Nem de pastor, nem de psicólogo, nem de ninguém, porque ele tem vergonha da situação, porque ele não tem força para aquela mulher quando ela é narcisista, né? Ele aprendeu a dominar. A mulher aprendeu a dominar. Então, às vezes, o homem tá numa situação dessa, ou para não perder financeiramente, porque investiu demais, ou porque não tem nada, não tem para onde ir, sabe que se sair, vai sair perdendo do relacionamento, então ele se submete àquela relação ali. Então a mulher sabe que se é ele que vai perder, ele não vai querer perder. Então ela se espalha, ela domina, ela é agressiva, ela é violenta, ela é ditadora, ela sai dando tapa nas paredes e o homem fica ali. Por quê? Porque o ímpio não é a mesma coisa do homem violento. Ele escondeu a sua agressividade.
Ele aprendeu pela visão uma razão de viver. Ele deixou de ser justo. Ele não quis saber de justiça nenhuma. Então ele volta a viver ciclos repetitivos da vida dele, para ele querer entender por que que ele está vivendo aquele ciclo de vida, né? Então tem pessoas que quando tá sentindo alguma coisa, sofrendo, eu estou sendo aprovado por Deus. Não é bem assim. A pessoa que ela está sendo aprovada por Deus, ela passa, mas ela sai do problema. A pessoa foi aprovada, ela passa pelo problema e sai. Tem pessoas que vivem séculos, décadas ali naquele problema e diz, eu estou sendo aprovado por Deus. Mas se você for falar, a pessoa não quer ouvir, não quer entender, vive oprimida, vive fingindo, vive omitindo, vive articulando, vive testando as pessoas, porque se perdeu pela visão. Em algum lugar da vida, a pessoa se perdeu pela visão lá no passado e não quis mais entender. Por isso ela vive os ciclos repetitivos da vida dela. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Nesse conteúdo eu expliquei para você a diferença de uma pessoa justa para a pessoa quando ela é ímpia, para a pessoa quando ela é violenta, né? Então o ímpio geralmente ele se torna o blasfemo. Ele vai gostar da fala mal, ele vai gostar da crítica, ele vai falar em Deus, mas ele não crê em Deus. Dentro do eu dele, ele vai dizer, isso não é verdade. Nada do que está na Bíblia ele não acredita. Ele não acredita, mas ele não assume para as pessoas. Então ele fala em Deus, só fala, mas foge de qualquer conhecimento de Deus, porque ele aprendeu a manipular pessoas, a testar pessoas. Então você conhece o ímpio como? Como eu expliquei para você, né? Você fazendo ou não fazendo, ele está reclamando, ele está desfazendo, ele está sempre na insatisfação, na indignação, ele está sempre testando as pessoas, ele está sempre falando uma coisa, usando a palavra de alguém, ele está sempre usando alguém para desfazer de alguém, ele não fala bem de ninguém. O ímpio ele não fala bem de ninguém. Ele fala bem de alguém para desfazer de outro alguém. Então ele está sempre articulando, ele está sempre pensando como ele usar você, como ele agir com você, como é que ele lidar com você. É por isso que na maioria das vezes você conhece que o ímpio ele tem um comportamento na frente de um, na frente de outra pessoa ele já é outra pessoa. Porque ele monta um personagem na frente daquele que ele quer agradar. Naquele que ele quer agradar, ele é aquela pessoa que ele quer agradar. Ele não sabe mais quem ele é, ele perde a identidade. O ímpio ele perde a identidade, o violento não. O violento, ele não perde a identidade. Então, o que é que o violento faz? Ele procura com quem é que ele vai lidar. Onde é que ele pode ser bem aceito. Ele não abre mão de nada por ninguém. Ele não vai deixar de ser ele por causa de ninguém, não. Quem tiver de aceitar ele, tem que aceitar ele como ele é. Porque ele aprendeu a ser assim, a vencer assim, a manipular assim. Entende? Já o ímpio sofre mais. O ímpio sofre mais do que o homem violento. Entende? Mas nenhum dos dois crê em nada do que Deus explica. Não crê no amor, não crê em empatia, não crê em gratidão. Então ele diz, ó, quando vê um morrendo, acaba de matar. Porque ele vai buscar a sua própria justiça, não achando nenhuma. Deus explicou aqui. Vai buscar a sua própria justiça, não achando nenhuma, ele vai se tornando violento. E vai se gloriando dos conflitos, das contendas, das confusões, das vezes que brigou, em quem bateu, em quem deixou de bater, né? Eu conheci muita gente assim, já fui assim também. Quer dizer, a pessoa não vê razão nenhuma em ter que buscar a Deus. Então, no caso que Deus arrancou minhas iniquidades, porque eu mudei demais por fora. Mas estava tudo ali enraizado. Entende? Tava tudo aqui em oculto. Por isso, o tremor já tinha tomado conta de mim. Então, eu tomava Rivotril para dormir. E em alguns momentos eu me controlava para não tomar Rivotril quando acordasse, porque eu via a tremura em mim. Eu achava que era o efeito colateral do Rivotril. Onde não era, era o excesso de medo dentro de mim. Engrossou, empedrificou dentro de mim. Eu aprendi, né? E fui me moldando e fui mudando. Muda de relacionamento, muda de estilo, muda de roupa, muda de status, muda de pessoa, muda de cidade, muda tudo. Só não muda o sentimento mais. Então,
Então, quando você entra na mão de um narcisista, por que é que geralmente demora você identificar? Por quê? Porque você vai acreditando que um dia ele vai mudar. Se você veio de um lado disfuncional, né? Um lado disfuncional que foi nascido aquele sentimento dentro de você e o narcisista gerou uma emoção boa, você vai viver no passado, esperando que um dia ele vai fazer o que ele já fez para conquistar, na época do Love Bomb. Você vai ficar esperando que ele vai mudar, você vai ficar esperando que vai nascer de novo aquele sentimento que ele fez você sentir lá no passado. Então você vai sempre se moldando, né? Você vai evitando, você vai procurando saber o que é que agrada a ele, fazendo tudo por ele, acreditando que um dia você vai ser feliz, como já foi lá no passado, que um dia ele vai mudar, que ele vai enxergar você em alguma coisa, mas o violento, ele não enxerga ninguém. Se o ímpio, ele não tem sentimentos pelo outro, imagine o violento. Não tem sentimentos pelo outro, ele usa o outro. Entende o que Deus explica? E ele não se preocupa se você está descobrindo ou não. O violento, ele não está nem aí para você. É você que procura agradar ele. É você que se submete por ele. É você que abre mão de você por ele. Então Deus diz, se você muda ao ponto de acabar com os seus fundamentos, o que será de você sendo justo? Como assim? Então tem pessoas que não sabem nada da Bíblia. Entende? Porque está dentro da igreja e se submete a tudo porque acha que Deus é esse carrasco que Deus obriga eu viver no relacionamento sendo oprimida, ameaçada, escravizada, desmoralizada. E Deus quer esse tipo de relacionamento. Deus não obriga nem filhos se submeter a pais desse jeito. Imagine homem e mulher. Né? Por isso Deus diz aqui, né? Se fores destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Foi destruído os sentimentos. Vai viver buscando agora. Vai querer viver de emoção. Vai querer viver sentindo fora. Vai viver querendo buscar. Onde é que eu vou me sentir bem? Com quem é que eu posso me dar? O que é que eu posso fazer para sentir? Porque está vivendo oprimida. Os fundamentos da pessoa se acabou ali. Então ele entra nesse tipo de relacionamento com o homem violento porque vai acreditar que vai sentir. Vai acreditar que um dia vai ser valorizada, que um dia vai ser amada. Entende o que Deus está explicando do ímpio? A diferença do ímpio para o homem violento. Aí ora para Deus mudar o homem violento, se nem o ímpio quer mudar. Se nem o ímpio, ele não quer mudar de nada. Não muda de amizade, não muda de relacionamento, não muda de nada. Eu mudei tudo. Muda de emprego, muda de relacionamento, muda de estilo, eu mudo tudo. Eu quero é ser feliz. Então você vai mudando e uma hora Deus chega para você e lhe diz o que é que lhe falta em você. Onde é que você tem que mudar. Mas a pessoa que não quer, ela vai ficar ali, mudando pelo outro, esperando do outro. Então aquela pessoa que ela é ímpia, ela termina passando para ser o violento. Porque ela aprendeu pela visão uma razão. Então, se eu sou violento, eu sou o dono da boca, o dono da parada e todo mundo se sube. Por que eu vou mudar? Entende? Ele aprendeu a ser assim. Então, o ímpio, ele entra na mão do violento por conta disso. Então, eu peço para você que deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você deseja que a pessoa tenha esse tipo de entendimento, né? Do que é ser o justo, do que é ser ímpio e do que é ser o ser violento. Ele aprendeu uma razão, como mandar, como manipular, como vencer. A visão é a dele, a razão é a dele, mas ele não tem sentimentos por ninguém, entende? Então eu peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.